Ora, bom dia, aleluia, glória a Deus. Bem-vindos, amigos e irmãos. Vamos gravar um vídeo com o título Adoção e Arrependimento. E vamos dizer também que hoje é o dia 16 de 4 de 2021, sexta-feira, e são 11h35, mais ou menos. Glória ao Senhor, aleluia. Então, o Senhor Espírito Santo está conosco. Ele vai guiar, dirigir, livrar, abençoar, e os demónios estão todos a fugir, aleluia. Vamos ler um hino, o 103. Jesus, és tudo para mim. Jesus, nunca eu te deixarei. Pela tua graça, do meio da lama fizeste-me sair. Me lavaste e purificaste com o teu sangue. Estou de pé na rocha que és tu. E agora eu sei, te amo, te quero. Mesmo que esteja no vale da sombra da morte, nunca te deixarei pela tua graça. Meu Senhor, meu grande amigo, eu te adorarei para sempre, eternamente, até ao fim. Tu disseste que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Aleluia, te agradeço, Jesus. Te agradeço, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus 4, 14 a 17. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Jesus é a luz, aleluia. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Com a vinda do Senhor Jesus à terra, veio o reino dos céus. Aleluia! A cidade do nosso Deus é um lugar santo. Não precisa de luz do sol nem da lua, porque Deus é a luz que ilumina. Aleluia! Glória ao Senhor. Segundo aos Coríntios 7, 9 a 11. O São Paulo diz agora: fogo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, aleluia, para a salvação da qual ninguém se arrepende, ou seja, deve louvar a Deus porque se arrependeu, recebeu Jesus e foi salvo. Mas a tristeza do mundo opera a morte. A mulher do Ló olhou para trás, talvez com tristeza por deixar as riquezas que lá tinha, os bens materiais, e então ficou transformada numa estátua de sal, ou seja, sem valor nenhum para aquelas pessoas.
Mas a tristeza do mundo opera a morte, a separação de Deus. Então Ló, seu marido e as suas duas filhas conseguiram escapar da destruição que veio sobre Sodoma e Gomorra. Eu vou ler outra vez. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Hebreus 12, 11 a 16. Hebreus 12, 11 a 16. Glória ao Senhor. E, na verdade, diz São Paulo, toda a correção... penso que foi São Paulo que escreveu também Hebreus, mas pronto, não sei, certeza. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, a correção é boa desde que seja feita por pessoas justas e de acordo com a palavra de Deus. Então ela produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, pela correção. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Isto refere-se, creio, ao espírito da pessoa, né? E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, aquele que o espírito ainda não está bem seguro em Cristo, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, ele manqueja porque estava a querer desviar-se, mas o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado, seu espírito e mesmo o corpo, né? Segui a paz com todos. Amém, Pai, ajuda-me a seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O nosso espírito deve estar em paz, em santificação, no caminho da santificação e da santidade e da perfeição. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. A pessoa que peca e se mantém no pecado pode estar a privar-se da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura. Vamos dizer, Pai Celestial, livra-me da raiz da amargura. E que ela não brote, não cresça e não nos perturbe. E por ela eu não venha a contaminar-me, ou seja, a ficar em pecado. Ninguém seja devasso ou profano, como Isaú, irmão de Jacó, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Devemos ter então cuidado. Vamos ver o Jó, um exemplo de arrependimento também. Escuta-me, diz o Jó a Deus, escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Faço-me estas palavras tão bem para ti, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito. Escuta-me, pois eu falarei,
Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. A pessoa pode ouvir a palavra de Deus, mas não estar a compreender. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Quando lemos a palavra de Deus, devemos entender quem Deus é. Ele é justo, Ele é mais poderoso do que toda a sua criação. Diz o Jó ainda, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Portanto, devemos arrepender-nos, abominar a nós mesmos e amar o Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pedirmos perdão dos nossos pecados e ficarmos em comunhão com o nosso Pai Celestial, com o Filho e com o Senhor Espírito Santo. Salmo 51, 2. Diz o rei Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Faço minhas estas palavras, Pai. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém, Pai. Glória ao teu santo nome. Aleluia. Vamos ler aqui em São Lucas 22, 54 a 59. Então, está-se a referir ao Senhor Jesus Cristo, prendendo o Senhor Jesus Cristo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. A palavra de Deus diz através de São Paulo: afastai-vos daqueles que, dizendo-se irmãos, são devassos e avarentos, e são, neste caso, contra o Senhor Jesus Cristo. E continuando. E como certa criada, vendo Pedro estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele, com Jesus, querendo acusá-lo juntamente com Cristo. Porém, o Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Ele disse que não conhecia Jesus. Estava a mentir contra Jesus. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu também és um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Ele disse que não era um deles. Ele duvidou do Senhor Jesus. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, com Jesus, pois também é Galileu. Glória a ti, Senhor querido. O Pedro não se tinha convertido ainda. O Senhor disse: quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas 22, 60, 62. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo, como o Senhor disse. Como o Senhor tinha dito: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E o Pedro disse: não vou negar-te.
E virando-se o Senhor Jesus, olhou para Pedro, como quem diz, estás a ver que aquilo que eu tinha dito está a acontecer. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor como lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E foi o que aconteceu com Pedro. A palavra do Senhor é sempre verdadeira e vai sempre produzir o efeito para a qual foi enviada. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ele arrependeu-se, e isso viu-se no seu corpo. O seu espírito tinha-se arrependido, e esse arrependimento manifestou-se no seu corpo, chorando amargamente. Ei, porquê é que eu fui fazer isto? Porquê é que eu... Bem, ele não ganhava muito com isso, dizer que era de Jesus, ia criar um problema para ele mesmo também, né? Então, vamos ler João 3, 18, 19. Glória ao Senhor. Vamos ler antes João 1, 3 a 9. Então vamos ver, todas as coisas foram feitas por Ele, pelo Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, que se manifestou em carne e se tornou participante da geração pecadora. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Glória ao Senhor. Ele é parte da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nele estava a vida. Deus, o Pai, não habita em templos feitos por mãos de homens, mas habita no corpo eterno do Senhor Jesus Cristo. Vou repetir. Todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Pai falou, Jesus é o Verbo, transmitiu ao Senhor Espírito Santo e o Senhor Espírito Santo materializou ou fez o que era necessário fazer. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A vida é luz. Glória ao Senhor, é energia. Deus é a fonte da vida. E a luz resplandece nas trevas. Continua a resplandecer nas trevas, a brilhar. E as trevas não a compreenderam. As pessoas que não são de Deus não compreendem a luz, não compreendem Jesus. As trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. O João era usado pelo Senhor Espírito Santo, saltou de alegria no ventre da sua mãe. Glória ao Senhor. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, através de João. Não era ele a luz, João não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ele veio testemunhar da luz, porque o Espírito Santo usava. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. A luz verdadeira ilumina todo homem. Creio que isto se refere à criança que está no ventre da sua mãe. A criança foi formada de 2 células
e quando, creio que foi assim, já estava, sei lá, quase a nascer, né? Não sei bem. Então o Senhor soprou nas suas narinas, como fez lá com o Adão no início, soprou o fogo da vida, o Espírito. Glória ao Senhor. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo. João 3, 9. 3 a 9. Podemos dizer a Deus Pai Celestial, obrigado porque a tua luz me iluminou. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então a mulher dá à luz o seu filho ou filha. Glória ao Senhor. João 3, 18, 19. Quem crê nele, em Jesus, e o recebe como Salvador, não é condenado. Todos nós estamos em condenação porque somos descendentes do Adão. Então temos que receber Jesus para a salvação, para a libertação e para ficarmos unidos com Deus e para sermos trasladados das trevas para a luz. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Todos estão condenados. Porque somos descendentes do Adão e temos a natureza que veio dele e do indivíduo que o enganou, que era aquele que é mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade, veio para roubar e matar e destruir. Primeiro ele rouba a pessoa, rouba-lhe a palavra e depois mata o seu espírito, separa-o de Deus e depois vai destruí-lo no inferno. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, e condenado eternamente, né? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A pessoa que não tem Jesus anda sempre em pecado e não consegue libertar-se dele. O salário do pecado é a morte. Então vamos ler em João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue no sentido de ser discípulo de Jesus, discípulo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas 2, 13 a 16. Glória ao Senhor. E no mesmo instante, quando Jesus nasceu, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Aleluia, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, dos pastores, os anjos para o céu, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém. Há mais de 300 profecias que falam do nascimento de Jesus, da sua vida, etc. Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber.
Posso dizer a Deus, Pai, obrigado, porque nos tens feito saber a tua palavra. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino Jesus deitado na manjedoura. Glória ao Senhor. Lucas 13, 2 a 3. Respondendo, Jesus disse-lhes: Cuidais vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não. Vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis ou morrereis. Atos 2, 36 a 40. Dizia São Pedro: Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, Deus o ressuscitou. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Então, compungiram-se, glória ao Senhor, entristeceram-se, não é? E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vou ler aqui assim um bocadinho. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificastes. Todos nós, com os nossos pecados, crucificamos Jesus, levamos a Jesus a ter que vir aqui, morrer por nós. Então, devemos arrepender-nos do facto de termos feito que Jesus tivesse que vir aqui à Terra, porque a promessa de São Pedro vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus Nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, recebendo Jesus como Salvador. Glória ao Senhor. Aleluia. Então vamos ler aqui em João 16, 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, dizia Jesus aos seus discípulos. Mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém vos tirará. Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, eles arrependeram-se dos seus pecados, receberam Jesus e foram salvos. É isso que eu fiz e cada um que ouve este vídeo deve fazer. Glória ao Senhor, arrepender-se e receber Jesus. Então, amados irmãos e amigos, até outro dia. Deus os abençoe. No nome de Jesus. Aleluia.